Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos aqui para falar sobre o fechamento do mercado no dia anterior e trazer também aí as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro, tanto no âmbito político, econômico e corporativo. Muito obrigado aí por mais um dia ter a sua companhia. Hoje, dia 15 de setembro de 2021. Você que nos assiste ao vivo ou posteriormente gravado, não esqueça, você também pode acessar um dos nossos grupos de WhatsApp e receber esse conteúdo em PDF também de forma gratuita antes das 7 horas da manhã para poder consultar esse material a qualquer horário do dia. E não esqueça também, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, que assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Olhando um pouquinho aí para fechamento de mercado no dia de ontem, dia 14, um dia bem volátil, com bastante oscilação, principalmente aí no mercado brasileiro, e Bovespa fechou aí em queda com receios internos, algumas situações internas, mas também puxada por queda nas bolsas norte-americanas, assim como falávamos ontem aí no fechamento do nosso Morning Call. Ontem foi um dia aí em que as falas do presidente Silva e Luna da Petrobras sobre o preço dos combustíveis e também falas aí sobre os brasileiros serem os acionistas da Petrobras, do Arthur Lira, né, post que ele publicou nas suas redes sociais, fizeram também com que as ações da companhia puxassem o índice Bovespa para baixo. Não ficou entre as principais quedas, mas obviamente por conta do peso aí de Petrobras, a queda aí das ações da companhia fizeram com que o índice também fosse puxado para baixo, juntamente com outras situações aí que puxaram o indicador aí para uma leve queda. Além disso, ontem tivemos a divulgação aí do indicador de serviços aqui no Brasil, que veio em alta novamente de 1,1%, mostrando a retomada gradativa aí do setor após a pandemia, né? Após assim a grande crise, né? Após os lockdowns e isolamento, basicamente, porque ainda estamos em momento aí de pandemia. E também ontem tivemos a fala do presidente do Banco Central, o Campos Neto, que acabou mexendo bastante com os mercados ao afirmar que o Banco Central, através do Copom, irá sim mexer na taxa Selic conforme seja necessário para conter as altas da inflação, mas que não haverá aí um movimento específico a cada novo indicador divulgado, que não será mexida na métrica, então, né, no planejamento aí do Banco Central, mostrando um pouquinho aí sobre a possibilidade do que pode acontecer na próxima reunião do Copom semana que vem. Falamos um pouquinho mais sobre isso também aí durante o nosso Morning Call, mas foram os movimentos aí que impactaram bastante aí o índice e o mercado brasileiro no dia de ontem. Olhando para o exterior, nós tivemos aí a divulgação do CPI lá nos Estados Unidos, né? O índice oficial de inflação também ali dos Estados Unidos, que veio aí basicamente aderente aí com aquilo que se imaginava aí algo aí na casa de 0,4, veio 0,3%, então dentro da expectativa aí que se imaginava com leve desaceleração, mas alguns aspectos, principalmente aí a possibilidade de aumento de tributos, como falávamos essa semana, e também as empresas mais expostas aí a variações econômicas acabaram puxando os indicadores norte-americanos para baixo também. Na Europa, membros do Banco Central Europeu aí afirmaram ontem também em alguns discursos de que o Banco Central Europeu está pronto aí para agir caso a inflação não reduza, né, não tenha um recuo da inflação aí nos próximos meses, o que acaba também gerando uma certa preocupação quanto à redução de estímulos. E olhando para a Ásia, aí, tivemos ainda durante a noite, né, aqui no Brasil e já dia na Ásia, aí, alguns indicadores importantes, principalmente em relação à produção industrial e vendas no varejo lá na China, que acabam aí mexendo com os mercados de forma geral. Por aqui, obviamente, aí, investidores ainda ficam atentos aí à PEC dos precatórios e CPI da Covid, que estão no radar também. Olhando um pouquinho aí para números de forma geral, nós tivemos ontem então o índice Ibovespa aí caindo 0,19%,
a 116.181 pontos. O dólar teve uma alta de 0,59, retornando aí ao patamar de R$ 5,25. E olhando para as bolsas norte-americanas, Nasdaq, a bolsa de tecnologia, caiu 0,45 a 15.037 pontos, S&P 500 caiu 0,57 a 4.443 pontos e Dow Jones caiu 0,84 a 34.577 pontos. Olhando já para a Europa, nós tivemos aí o euro subindo 0,48, ficando aí na casa dos R$ 6,20, e olhando para as bolsas, aí o DAX na Alemanha subiu 0,14 a 15.722 pontos, o CAC na França teve uma queda de 0,36 a 6.652 pontos, e no Reino Unido aí a queda foi de 0,49 a 7.034 pontos. Olhando para a Ásia, né, que sempre comentamos então o fechamento aqui no final do nosso Morning Call também, mas olhando aí para o fechamento de ontem, China caiu 0,54% a 14.626 pontos e Japão teve uma alta de 0,73 a 30.670 pontos. Japão aí que tem retomado aí patamares de meses atrás aí, em relação à bolsa Nikkei e as suas negociações lá no Japão. Olhando também para o cenário de cripto aí, que vínhamos aí de algumas quedas, né, leves quedas, mas consecutivas. O Bitcoin ontem teve alta de 3,13% no fechamento do mercado e o Ethereum aí uma alta de 1,96%. Olhando aí para commodities, né, o preço aí de petróleo futuro, o Brent aí subiu a $73,96 e o WTI chegando a $70,75 o barril. Então uma perspectiva aí da commodity aí voltar aí a patamares acima dos $70, né? Visto que tínhamos algumas semanas atrás presenciado diversas quedas aí em relação a petróleo futuro. Olhando aí para o índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, que havia caído no dia anterior e tem oscilado bastante nos últimos dias por conta de quedas consecutivas também nas bolsas norte-americanas. O índice S&P 500, o índice VIX aí subiu 0,46% a 19,46 pontos. Lembrando, quanto menor esse índice, menor a volatilidade, menor o risco no mercado de ações, e quanto maior, automaticamente maior esse risco, e óbvio aí sempre se olha para ele não ultrapassar aí os 20 pontos, que acima dos 20 pontos é mais difícil fazer essa previsão de risco. Olhando também aí para metais futuro, tivemos oscilações nesse sentido. Olhando aí para fechamento de setembro, o ouro futuro aí subiu a $1.804,70 a onça, alumínio futuro aí fechando a $2.828 e o ferro refinado aí caindo um pouquinho mais, chegando aí a $128,11, principalmente aí o movimento que a gente já fala aí diversas vezes, né? A redução aí nas siderúrgicas chinesas. Em parte essa redução ela veio justamente aí alguns meses atrás, algumas semanas, para reduzir o preço da commodity, né? Aonde a oferta e demanda acabam mandando no preço, principalmente. E também com a perspectiva aí, obviamente, aí dos Jogos Olímpicos de Inverno que devem ser realizados na China, e o governo chinês aí para realizar um bom evento também quer reduzir a poluição e com isso aí força as siderúrgicas a trabalharem aí num passo um pouco menos acelerado do que o normal. Olhando aí para fechamento do índice Ibovespa no dia de ontem, então as principais altas, como a gente traz aqui diariamente, tivemos novamente aí Cash 3, né, Melius sendo a principal ação aí a subir no dia de ontem, subiu 15,09%, chegando a R$ 7,70. LWSA3, que é Local Web, ontem também subiu forte, 8,20%, chegando aí a R$ 25,32. CSAN3, que é Cosan, subindo 3,89% a R$ 23,50. Pets 3 também ontem aí subindo 3,88% e fechando a R$ 27,00.
e Enev3, Eneva, que subiu 3,42% a R$ 16,93, foram as principais altas do índice Ibovespa ontem. Entre as principais baixas, temos aí novamente DXCO3, Dexco, né, que é a antiga Duratex e que também é estreante aí do mês de setembro dentro do índice Ibovespa, que caiu 3,07% a R$ 18,61. CVCB3 também caiu 2,92% a R$ 21,56. BRFS3, né, caindo 2,88% e fechando a cotação em R$ 23,89, e Ciel3, Cielo, caindo novamente 2,78% e chegando aí na casa dos R$ 2,44 as ações de Cielo. O GPA3 Ultrapar também fechando aí as 5 principais baixas, caiu 2,55% a R$ 14,51. Esse foi o fechamento aí de ontem, olhando para índice Ibovespa, as principais altas e baixas. Olhando aí para a agenda de indicadores, hoje vale a pena ficar de olho aí na divulgação do índice IBCBR. O índice IBCBR é uma prévia do PIB, então olhando aí para toda essa perspectiva aí de crescimento econômico, e para as últimas informações, olhando para o mercado também, né, Boletim Focus e tudo mais, que prevê um crescimento menor do PIB brasileiro aí para 2021, então vale a pena ficar de olho aí na divulgação desse índice, que pode impactar o mercado, obviamente. Hoje também temos divulgação aí do índice de confiança do consumidor e do fluxo cambial estrangeiro, entendendo aí um pouco como os investidores estrangeiros estão olhando esse momento do Brasil. Já olhando aí para o exterior, hoje é um dia, assim como ontem era o dia do CPI lá nos Estados Unidos, né? Olhando para a Europa aí, hoje é um dia de ficar também de olho nos preços aí de inflação. Tem o IPC e o IPP, índice de preços ao consumidor e índice de preços ao produtor lá no Reino Unido, que já foram divulgados aí com as maiores altas dos últimos anos também. Temos o índice de preços aí ao consumidor na França, que também será divulgado no dia de hoje, e isso tudo pode impactar, obviamente, aí as definições aí do Banco Central Europeu e de outros bancos centrais quanto à questão de redução de estímulos ou aumento da taxa de juros. Também temos hoje a divulgação aí da produção industrial lá na zona do euro e discurso aí de membros do Banco Central Europeu, podendo também dar um direcionamento em relação aos próximos passos. Lá nos Estados Unidos, hoje é dia de divulgação aí da produção industrial, então também vale a pena ficar de olho, olhando obviamente aí para essa retomada econômica. Olhando agora para aquilo que pode movimentar o mercado no âmbito de política, né? Trazemos isso diariamente aqui, os acontecimentos que podem impactar e ter desdobramentos aí para o mercado financeiro. Ontem já falávamos sobre o Aras, né, da PGR, da Procuradoria-Geral da República, o Augusto Aras, dizendo que era contrário aí à medida provisória aí enviada pelo presidente Jair Bolsonaro, que limitava aí a retirada de conteúdo das redes sociais. Ele já se mostrava contrário a isso, e ontem, então, no final do dia, o Arthur Lira devolveu, então, a medida provisória ao presidente Jair Bolsonaro. Mais uma derrota do presidente nesse sentido, lembrando, essa medida provisória foi enviada ali próximo ao dia 7 de setembro, né? Principalmente aí por conta das manifestações aí, para fortalecer as manifestações do dia 7 de setembro favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro. E isso também trazendo mais essa derrota do presidente, mas também pode trazer novos desdobramentos, lembrando que essa semana também o STF aí, vota a questão também do projeto ali, do julgamento também das fake news e os projetos em relação às redes sociais. Vale a pena ficar de olho então nesses desdobramentos. Ontem também tivemos o presidente Jair Bolsonaro em um evento mudando, né, o tom do discurso, né, em relação ao STF, ao judiciário, lembrando que passamos semanas, meses com críticas aí do presidente Jair Bolsonaro aos ministros do STF e um atrito um pouco maior aí
com o ministro Alexandre de Moraes, onde houveram aí discussões mais ferrenhas, e inclusive falas aí no discurso do 7 de setembro aí de que o presidente Jair Bolsonaro não iria mais acatar as decisões do STF, né, do Alexandre de Moraes. Agora ele mudou o discurso novamente, né, trazendo mais tranquilidade aos mercados, obviamente, dizendo que não há futuro sem o entendimento aí do executivo com o judiciário. Na mesma linha também apaziguando cada vez mais aí essa relação, o próprio ministro do STF, o Alexandre de Moraes, deixou claro aí que é basicamente um jogo de xadrez e que o STF não se mete na questão política, não adentra na questão política se não for provocado. Então aguardamos aí, isso deve trazer desdobramentos, mais tranquilidade aí, obviamente, aí, para o mercado financeiro como um todo. E também aí esses desdobramentos são favoráveis aí para tudo isso que acontece. Aguardamos quanto tempo dura essa paz, essa trégua aí entre judiciário e executivo. Esperamos aí que dure bastante tempo. Ontem também foi um dia em que o STF, o Supremo Tribunal Federal, suspendeu outras 2 condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Lava Jato, né? Lembrando algumas das suspensões ali em que ele já tinha sido condenado em segunda instância e havia cumprido, inclusive, parte da pena, foram canceladas, né, e deve ser destinado a outros tribunais por conta da competência que foi julgado pelo STF, que não era de competência aí da região de Curitiba, né, julgar ali e fazer parte ali da questão da Lava Jato em relação aos processos do ex-presidente Lula. E continuando então aqui, o ex-presidente aproveitou o momento e também afirmou que é necessário um político com fibra e que saiba aí comandar a economia nesse momento de crise, fazendo alusão, obviamente, aí às eleições 2022 e a disputa aí com o atual presidente Jair Bolsonaro, que atualmente aí é o nome que faz frente, né? São os dois lados que polarizam aí essa disputa que já iniciou basicamente aí há alguns meses, essa perspectiva de eleições para 2022. Olhando também aí para essa parte política, o Renan Calheiros, senador Renan Calheiros, irá compor aí uma comissão que estudará aí durante essa semana mudanças, né, possíveis mudanças aí na lei de impeachment. Lembrando, a gente falou sobre impeachment recentemente, com alguns partidos de esquerda e direita, inclusive aí coordenando movimentos aí com pedidos de impeachment ao atual presidente Jair Bolsonaro. Não há especificamente algumas mudanças que já sejam divulgadas aí pela comissão que vai avaliar essas mudanças, mas aguardamos as cenas dos próximos capítulos e isso pode trazer desdobramentos também ao mercado financeiro. A comissão da Câmara vota hoje também a desoneração da folha de pagamento. Lembrando aí, foram feitos diversos movimentos aí durante a pandemia para que se mantivesse aí o emprego e a renda aí da população brasileira. A maioria dessas desonerações aí, elas vão até o dia 31 de dezembro e por isso então a comissão da Câmara vota aí a prorrogação disso, visto que diversos setores acreditam aí que se não mantiver essa desoneração, esse incentivo aí para geração de empregos e manutenção de empregos, podemos iniciar aí 2022 com maior índice aí de pessoas desempregadas aí. Então seria importante essa votação, é o que dizem especialistas. E finalizando aqui a nossa parte de política, a CCJ começa da Câmara, né, Câmara de Constituição e Justiça da Câmara, começa a votar aí essa semana, provavelmente no dia de amanhã, a PEC dos precatórios, né? Lembrando aí a PEC dos precatórios, onde o governo quer parcelar aí os precatórios a serem pagos no ano de 2022, senão não sobra espaço no orçamento. E lembrando que estamos em vias também de votação do orçamento para 2022 da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então tudo isso pode impactar o mercado financeiro como um todo, vale a pena ficar de olho. Olhando um pouquinho para a economia,
Ontem tivemos aí, como já divulgado anteriormente, né, a questão do indicador de crescimento de serviços no Brasil, que veio com nova alta de 1,1%. Os especialistas acreditam que nos próximos meses devemos ter novas altas em relação ao setor de serviços, principalmente aí com a redução de medidas de distanciamento, com a maior quantidade da população imunizada aí por conta da pandemia da Covid-19, e lembrando que o setor de serviços aí sofreu muito desde o início da pandemia por conta aí de isolamento, lockdown, entre outros pontos aí que acabaram afetando bastante o setor. Então a perspectiva é de novas altas aí nesse indicador para os próximos meses, uma maior movimentação nesse sentido, e também os especialistas monitoram aí o impacto disso na inflação. Lembrando, a gente fala aí diversas vezes aqui que existe uma demanda reprimida do setor que pode acarretar uma maior inflação, e o presidente do Banco Central também, o Campos Neto, em um outro momento disse que acredita que haverá obviamente uma maior inflação no setor de serviços, mas que ela substituirá uma redução na inflação aí do consumo de bens, principalmente aí com o movimento natural contrário ao que aconteceu durante a pandemia. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos, mas como especialistas ou pessoas que atuam no mercado financeiro, é importante ficar de olho. Falando também em presidente do Banco Central, o Campos Neto, ontem, assim como falávamos anteriormente, ele deu algumas declarações, principalmente aí falando que o Banco Central irá sim atuar com a Selic no que for necessário aí para conter a inflação, mas que não vai mudar o plano de voo, né? As próprias palavras aí do presidente do Banco Central, o Campos Neto. A qualquer indicador não haverá mudanças. Isso, obviamente, movimentou bastante o DI futuro, visto que os mercados já imaginavam aí uma perspectiva de maior aceleração em relação ao aumento da taxa de juros para conter a inflação, inclusive aí mudando as apostas, né, de especialistas quanto à reunião do Copom da próxima semana. Inicialmente, na última reunião do Copom, lá no dia 4 de agosto, se não me falha a memória, ficou definido o aumento de 1 ponto percentual na taxa básica de juros, com a perspectiva de um aumento semelhante na reunião de setembro, que acontece semana que vem, dia 21 e 22. Com isso aí, e com o indicador de inflação vindo acima da expectativa, aí, como nós tivemos aí durante a semana, alguns especialistas já acreditam ou acreditavam que o aumento aí seria aí de pelo menos 1,25% na reunião da próxima semana, e que teria um tom mais agressivo nessa alta, inclusive com mercados acreditando aí já numa alta de 8,5% da inflação para o ano de 2021, e Boletim Focus, como nós falávamos aqui durante a semana também, trazendo a perspectiva de pelo menos 8% de taxa Selic nesse ano. Com essa fala aí, os mercados aí, como diria o outro, quebrou a perna dos especialistas, né, que agora não sabem exatamente qual seria a definição do Copom na próxima semana. Aguardamos, obviamente, os próximos passos, mas esse é um ponto interessante aí de ficarmos de olho. O ministro Paulo Guedes, aí olhando aqui um pouco para a questão do câmbio, né, que também traz uma perspectiva aí de novas altas para o ano e para o ano que vem, principalmente aí com o cenário político e cenário eleitoral aí do ano de 2022, e o ministro Paulo Guedes aí volta aí a afirmar que a instabilidade política aí tem forçado a alta do dólar. Na opinião aí do ministro Paulo Guedes, o dólar deveria estar aí na casa dos 4,80, 4,85, olhando para questões econômicas, mas o risco político, né, a instabilidade política tem forçado aí o dólar na casa dos 5,25, como nós vimos aí o fechamento do dia de ontem. Gestores de fundos e especialistas de investimento olham cada vez mais de perto aí para os indicadores lá nos Estados Unidos, principalmente para entender o momento, né, visto que não há uma perspectiva específica de quando o Fed, o Banco Central norte-americano, o Federal Reserve, vai começar a redução de estímulos, né? O Jerome Powell falou que tudo dependeria dos indicadores da retomada econômica, e os especialistas gestores de fundos então ficam de olho nesse sentido para tentar antever esses movimentos e não serem pegos aí desprevenidos nesse sentido.
Olhando para a renda variável no Brasil, alguns estudos e algumas casas olham aí que mesmo com uma exigência maior de prêmio, né, ou seja, uma remuneração maior por conta da taxa de juros mais alta, ainda assim existe aí um mercado aquecido olhando aí para a renda variável e diversos fundos, diversas casas olhando aí para oportunidades, principalmente aí para aquisições e M&As que devem aí trazer aí uma maior valorização para algumas empresas listadas na Bolsa Brasileira. Então, lembrando, há espaço para todo mundo, mas óbvio, né, boa parte aí da população que migrou para renda variável por conta de uma renda fixa muito baixa, na casa dos 2% a Selic, pode agora fazer o caminho inverso e deixar cada vez menos recurso aí na renda variável. Olhando um pouquinho também para cenário corporativo, a WEG, né, uma das queridinhas da Bolsa Brasileira, inaugurou aí a sua 5ª fábrica de transformadores lá nos Estados Unidos. Foi um investimento aí na casa dos 17 milhões de dólares. Isso obviamente movimenta o mercado. E ela também comprou uma empresa em Minas Gerais, apostando na questão de energia aí para o Brasil. E olhando para a energia, nós lembramos também da crise hídrica, né, e todo esse movimento aí de WEG, que automaticamente acaba impactando o mercado também, até porque é uma das queridinhas da Bolsa também. Olhando aí para o mercado também, a Klabin iniciou aí nessa semana a operação do maior terminal de containers, né, maior terminal privado de containers não refrigerados do Brasil. Klabin aí que trabalha muito com a exportação aí de papel e celulose, e também isso aí pode impactar o mercado. Lembrando aí que nós vivemos um momento, como já falado anteriormente aqui em outros Morning Call, de maior dificuldade em relação a frete, falta de containers e, óbvio, toda a questão aduaneira, né? Todo o desembaraço aduaneiro aí para exportação e importação, ele acaba sendo prejudicado. E com esse terminal privado, nós temos também um ganho aí para a Klabin nesse sentido e para outras empresas que talvez façam uso desse terminal. Olhando aí para o mercado, principalmente lá nos Estados Unidos, a Amazon, que já havia anunciado aí anteriormente aí, o seu assistente virtual para a área de saúde e que entraria muito forte aí na área de saúde, começa a virar uma realidade lá nos Estados Unidos. Começa a se fortalecer. O Alex, como é conhecido, o assistente virtual, já auxilia aí em cirurgias e faz anotações em consultas médicas, né? Lembrando, o setor de saúde tem crescido bastante, há uma aposta muito grande também na questão da telesaúde, né? Onde você pode fazer consultas aí por videochamada. É um movimento aí que não só no Brasil, mas no mundo inteiro tem crescido, e a Amazon entrando então forte também nessa questão de tecnologia para a área de saúde. Isso obviamente impacta o mercado de forma geral. E ontem os acionistas aí do grupo Soma aprovaram aí em definitivo a compra da Hering, né? Isso já havia acontecido, só precisava aí formalizar toda essa questão. E a partir do dia 20 de setembro, aí, próxima segunda-feira, o ticker HGTX3, que é de Hering, não é mais negociado aí na Bolsa Brasileira. Existe aí uma contrapartida, né? Mas os detentores de ações aí de HGTX3, Hering, vão receber ações então de Soma, e esse será o ticker aí de negociação de Hering, que agora aí parte então somente aí para Grupo Soma. Olhando um pouquinho para abertura e fechamento de mercado, já são 6h18 da manhã. Temos aí as bolsas asiáticas fechadas. Olhando aí para a China aí fechou com queda de 0,61% a 14.536 pontos, principalmente, né, olhando aí para os indicadores que falávamos aí anteriormente, que foram divulgados durante a noite do Brasil, dia lá na China, né, com uma redução aí principalmente na produção industrial e nas vendas do varejo, o que automaticamente aí trouxe alguns impactos aí para a bolsa chinesa e pode trazer impactos também para outras bolsas no mercado global. Ainda olhando para Ásia, o Japão aí que vinha de altas consecutivas, também aí caindo 0,52% nesse momento.
fechada a bolsa desde as 3 horas da manhã, Nikkei, que fechou aí com 30.511 pontos. E olhando aí para os demais índices globais, não há novamente uma definição distinta em relação às bolsas, principalmente aí por conta de alguns indicadores de inflação e pronunciamentos aí de membros do Banco Central Europeu que podem impactar ainda no mercado como um todo no dia de hoje, mas nesse momento aí temos o DAX na Alemanha num 0 a 0, o CAC na França caindo 0,20 e no Reino Unido aí há uma alta de 0,10 aproximadamente. Pré-market lá dos Estados Unidos mostrando aí uma perspectiva de alta, 0,21% aí de alta em Dow Jones, S&P 500 subindo 0,30 e Nasdaq subindo 0,40 nesse momento. Lembrando, óbvio, né, a gente sempre ressalta, o mercado é soberano, qualquer movimentação acaba influenciando bastante aí as bolsas globais, tanto âmbito político, corporativo e definições como os indicadores que nós temos para ficar de olho hoje podem mudar esse cenário também. Índice Ibovespa deve novamente aí seguir as bolsas norte-americanas e o cenário interno, como sempre, pode potencializar esses resultados. Então, muito obrigado por mais um dia e ter a sua companhia, você que nos assiste aqui ao vivo ou gravado posteriormente. Não esquece, então, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo aí com colegas, com amigos aí que gostam de mercado financeiro, e assim a gente leva educação financeira e conhecimento aí para cada vez mais pessoas. Bom dia, bons negócios e até amanhã. Tchau, tchau.